sou a Raquel Gomes, estou aqui com o Dr. Luiz Brenner, brasileiro, oftalmologista brasileiro, que hoje atua na Noruega, num centro chamado Memira, especializado em cirurgia refrativa. Luiz, conta para nós como que é a sua experiência lá nesse centro na Noruega. É um centro que tem um setor de controle de qualidade muito atuante, muito presente, uma estrutura administrativa que possibilita que a gente reveja nossos resultados, que a gente consiga tentar otimizar o máximo possível a partir dos dados que a gente obtém. Então, essa questão de captura de dado, a questão de análise de resultado, procurando sempre otimizar e melhorar nossos resultados futuros. E você tem muita experiência com troca do cristalino com finalidade refrativa e no seu centro você usa muito lentes para correção de presbiopia. Conta para nós como que é a sua experiência nesse sentido. Vocês operam pacientes míopes, hipermétropes, emétropes, se vocês têm algum corte, como que é a indicação nesses casos e a sua análise com relação a resultados, qual é a satisfação desses pacientes? Atualmente o implante de lente trifocal ele gira em torno de 54% a 60% do nosso volume. A gente percebe que há uma migração da cirurgia ceratorrefrativa como principal modalidade de cirurgia refrativa para a troca refrativa da lente com lente trifocal para a correção de presbiopia. Aí entra o nosso corte. O nosso critério de indicação são adições maior ou igual a mais 1,75. E pode ser feito tanto em pacientes míopes quanto pacientes hipermétropes ou pacientes emétropes. Obviamente, aqueles pacientes hipermétropes, a tendência é sempre de fazer um pouco mais precoce do que os pacientes míopes, pelo risco inerente ao procedimento. Então, pacientes míopes, normalmente depois de uns 50 e poucos, 55 anos, preferencialmente. Pacientes hipermétropes, ali a partir dos 48 anos, é uma idade bastante comum. Com relação aos nossos resultados, hoje, atualmente, nós estamos em cerca de 92%, 93% dos olhos entre mais ou menos meio da emetropia. Com relação ao astigmatismo, gira em torno disso, em torno de 94% dos pacientes entre mais ou menos meio grau de dioptria cilíndrica. Com relação a cálculo de lente, nós utilizamos a fórmula de Barrett, nós utilizamos o Oil Master 700 para cálculo para biometria. O cálculo é feito com fórmula de Barrett. Nosso setor de qualidade identificou que depois que nós mudamos nossa plataforma para Panoptix, nós tínhamos um pequeno shift hipermetrópico baixo, mas que influenciava os resultados, porque tinha alguns que ficavam muito hipermétropes, acima de 0,75. Esses pacientes, algumas vezes, precisavam de um retoque refrativo, de um ajuste refrativo com femtolasic. Então, nosso setor de qualidade, fazendo todos os cálculos, chegou à conclusão de um nomograma, que nós utilizamos a fórmula de Barrett, com a constante de 119,13, e o nosso target é quando vai ficar mais ou menos menos 0,15. Então, girando ali mais ou menos naquele intervalo. A gente sempre compara com a fórmula de Hayes, que vem no mesmo papel impresso. Se houver muita discrepância entre as fórmulas, eu uso a calculadora da Eskers para tirar dúvida com relação a isso. Já com relação às lentes tóricas, nós calculamos a lente tórica para 100% dos casos, independente. Nós não temos um protocolo que diz que você implanta tórica a partir de um determinado grau de astigmatismo corneano. Nós calculamos para 100% dos pacientes porque a gente sabe que existem variáveis que influenciam muito a toricidade, né, implante da lente tórica. Então, a orientação do astigmatismo fundamental, astigmatismos contra a regra, realmente eles precisam de uma lente tórica um pouco mais precocemente. Às vezes você tem um astigmatismo 0,2, 0,13, você precisa de uma lente tórica quando é contra a regra. E, obviamente, alguns a favor da regra, com uma dioptria precisam, outros podem ter 1,4 a favor da regra, não precisam de lente tórica. Então, profundidade de câmara, existem outras variáveis que influenciam o cálculo da lente tórica. Então, a minha mensagem com relação a isso, obviamente, calculem para todos e usem a lente tórica de acordo com o cálculo obtido, pela calculadora online mesmo.
Perfeito. E uma preocupação quando a gente vai fazer troca do cristalino com finalidade refrativa é a perda de qualidade visual e halos e glare, que é uma coisa que ficou, se fala muito. Vocês têm essa preocupação? Os pacientes são orientados em relação a isso? Você acha que isso é realmente uma preocupação? Eu acho que há uma hipervalorização, muitas vezes, por conta do médico em relação a esses fenômenos fóticos. Eu acho que, obviamente, o nosso público, né, nós oftalmologistas, viemos de uma lente monofocal em que realmente não tinha esse tipo de característica óptica e migramos para uma lente multifocal esperando que fosse uma solução ideal, perfeita para multifocalidade, para profundidade de foco, e a gente sabe que não funciona bem assim. E o que acontece é que muitas vezes o cirurgião ele hipervaloriza essa questão com receio de que vai oferecer um resultado ruim para o paciente vai ficar insatisfeito. E quando na verdade é tudo uma questão de diálogo, de conversa. Obviamente você vai falar para o seu paciente que isso existe, que isso acontece, mas o principal é que o paciente não pense nisso. Porque é um fenômeno natural de neuroadaptação. O cérebro ele suprime na grande maioria das vezes. Obviamente existem algumas pessoas que demoram um pouco mais para se adaptar, isso é individual, a neuroadaptação é individual, e muitas vezes é questão de tempo. A gente observa que às vezes depois de 1, 2, às vezes até 3 anos depois, o paciente ainda tem uma melhora com relação a esses fenômenos fáticos. Então, obviamente, isso é explicado que isso é o efeito da lente, é justamente pelo fato dele ter essa multifocalidade que ele vai ter o halo, né? Não é um efeito colateral, é um efeito colateral, mas não é uma complicação. É algo que você pode esperar, mas assim, não valorize muito, valorize o lado positivo, né? Pense no copo meio cheio, no sentido de que agora você tem a visão de longe, você tem a visão intermediária, você tem a visão de perto. Foque no lado positivo e esqueça para que tenha aquele feedback negativo com relação à parte ruim, digamos assim. Foque na parte positiva para ter o feedback positivo na parte boa do procedimento. E, obviamente, quando você vê que o nosso volume de implante de lente trifocal, ele cresce a cada ano, né? Cada vez mais, você vê mais pacientes vindo procurar. O nosso público ele vem já direto para procurar a cirurgia, a correção da presbiopia. E se você vê que cada vez aumenta mais, você se pergunta, será que é um procedimento ruim? Será que eu estou fazendo algo ruim? Muito provavelmente a resposta é não. Você está fazendo algo que é positivo, os pacientes estão satisfeitos e eles mandam as pessoas. E, obviamente, no 80%, 90% dos casos, a propaganda é boca a boca. Então, eles vêm porque o colega do trabalho operou, eles querem ter a mesma solução, né? Então, funciona. Posso dizer que funciona. Excelente, Brenner. Obrigada pela entrevista. Te espero ano que vem no Rio de Janeiro, no próximo Abrascas. Está convidado. Será um prazer.